Esteja sempre com você. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje daremos continuidade à nossa série Construindo a Vida sobre a Rocha. E nesse encontro de hoje, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da palavra do Senhor, a importância de termos o Senhor como centro das nossas vidas e a importância de entender que a palavra ela pode ser difícil, mas a palavra é vida. E hoje nós vamos nos aprofundar no Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do versículo 60. E na epígrafe diz assim: as palavras da vida eterna. E nesse momento, nós vamos nos aprofundar e entender a importância de meditarmos na palavra, de estarmos na palavra e de nos movermos a partir da palavra, assim como Pedro fez nosso último encontro, ele se moveu a partir da palavra. No capítulo 6, versículo 60, diz da seguinte forma: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas há algum de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Algumas outras traduções, só tu tens a palavra da vida eterna. Meus irmãos, olha que pergunta. Senhor, para quem iremos? E é nesse momento que eu quero meditar com vocês a importância dessa construção sobre a rocha. A importância de entender quem é Cristo. Por que devemos ir para Cristo? Por que devemos, assim como lá em Mateus 7, ouvir a palavra? E Paulo lhe confirma isso, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a partir do momento que nós entendemos isso e construímos a nossa vida na rocha que é Cristo, mesmo através de tribulações, problemas, circunstâncias, nós permanecemos. Então a gente entende que a tese central desse episódio, desse encontro, é que a palavra de Jesus ela pode confrontar, ela pode exigir e pode parecer difícil, porque o próprio Cristo diz sobre a porta estreita, sobre negar a si mesmo, sobre segui-lo, sobre permanecer. Mas ela é a única fonte de vida, o único fundamento e o único lugar onde a alma encontra sustento.
Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Descanso, sustento, vida. São os eu sou de Jesus, no Evangelho de João. E quem decide construir a vida sobre a rocha, não apenas obedece, mas sim também permanece, porque ela sabe que não tem outro lugar. E o permanecer é reconhecer, pois muitas pessoas ali conheciam Cristo, andavam com Cristo, mas quando começa a funilar, aí é sobre reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu único, sua única fonte de alimento, sua única fonte de vida. Não tem outro lugar para ir sem ser em Cristo Jesus. Então, quando a gente entra aqui nesse conteúdo dessa passagem, a gente entende que é um momento crítico no ministério de Jesus. E um momento crítico que é onde Jesus, lá em João 6, nós lemos a partir do versículo 60, mas é importante entender onde chega nesse momento crítico. Porque em João 6, Jesus ele começa a ensinar as verdades profundas que ele fala sobre ter o pão da vida, alimento, fonte, ele confronta as expectativas humanas, ele traz a perspectiva do seu reino, o seu reino não é daqui. Então, ele traz esta mudança de o que eles pensavam que era o reino e o que verdadeiramente era o reino. Então, ele desmonta aquela fé superficial, aquela fé de folhas, para trazer aquela fé de fruto. E em João 6,60, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Aqui está o ponto central. A palavra de Jesus deixa de ser confortável e começa a ser a confrontadora. Por isso é um momento crítico. Era muito confortável seguir Jesus naquele momento. E ali, nesse ponto de virada, nessa virada de chave, pessoas que são confrontadas com esse discurso, elas abandonam. E, a partir desse confronto, é onde Pedro entende, que aí a gente não falou, mas no versículo 69, Pedro diz: E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, revela que a palavra de Deus deixa de ser confortável e vira confrontadora. E no versículo 66, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então, nós já falamos sobre o jovem rico, nós já falamos sobre alguns personagens, e é nesse João 66 que tudo muda. Conhece Jesus, anda com Jesus, mas para caminhar com Jesus é preciso entrar nesse confronto entre carne e espírito. E nas cartas de Paulo, nós entendemos muito esse reforço do Evangelho. E Jesus diz: Querei vós também ir embora? Então, Jesus tinha o grupo de 500 discípulos, o grupo dos 70, os 12, os 3 e um, é João. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Então, isso revela o quê? Muitos seguiam Jesus pelo benefício, mas poucos permaneciam pela verdade. E a palavra aqui, ela filtra realmente quem constrói sobre ela. É nesse momento dessa dureza da palavra que você vai decidir. A rocha, ela é dura,
mas ela é sólida, ela sustenta. Por mais que a palavra pode ser dura, é essa palavra que vai te dar essa base, esse embasamento que você tem que construir sobre ela. E a partir desse momento, a palavra filtra, mas também revela. E Jesus em Mateus, ele tem os 3 passos: vinde a mim, siga-me e ide após mim. O ide após mim é para ensinar aquilo que recebeu. Então, lá, Mateus 6:67, quereis vós também retirar-vos? Jesus, ele não suaviza a verdade. É desse jeito. Vocês querem também ir embora? Essa é a verdade. Nós já falamos sobre isso. A verdade não é relativa. A verdade não pode ser relativizada ou suavizada. Doa quem doer. Essa é a verdade. E aqui Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. É nesse momento que é o ponto crítico. Vocês vão permanecer ou vão embora? Vocês vão me seguir até o momento de estar confortável ou vocês vão além? E a resposta de Pedro é o centro desse devocional. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E essa resposta de Pedro, ela revela 3 níveis profundos. Primeiro nível, Pedro aqui reconhece a exclusividade. Reconhecimento de exclusividade. Lembra, já falamos sobre isso. Não pode servir a 2 senhores. Não pode uma fonte ter 2 tipos de água. Então, aqui é exclusivo. E a Bíblia diz: ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento. É todo. Você precisa, nós precisamos ser todo do Senhor. Para quem iremos? Não existe alternativa. Não existe outro caminho, não existe atalho. Existe um só caminho. Um só caminho exclusivo. Segundo, reconhecimento da fonte. Da onde que sai? Tu tens. Então, ele, Senhor Jesus, provém fonte. É dele que sai toda a fonte. A vida está em Jesus. E ele diz, lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida. Então, Jesus, ele vem para nos tirar da treva e nos levar para o reino. Terceiro nível, reconhecimento da palavra. Palavras de vida eterna. A vida não está apenas em Jesus, mas está naquilo que ele fala. Que ele fala, está escrito. Então, nesse momento, precisamos entender o contexto. Palavra como vida, fundamento e realidade absoluta. Palavra que dá vida. João 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, tenham vida eternamente. A palavra de Jesus não é apenas para instrução, porque você pode, alguns leem a Bíblia como um livro normal, mas não é um livro normal. Não é uma instrução, mas sim ela é vida espiritual, vida eterna e vida abundante. Nesse momento, rejeitar a palavra do Senhor não é apenas rejeitar o ensino, é rejeitar a própria vida. Quando você rejeita a Bíblia, você rejeita a vida. Você rejeita o Senhor. Você rejeita a fonte. Você rejeita o caminho. E em Mateus, a gente traz a palavra como fundamento. Quem ouve e pratica. A palavra é base da construção, fundamento da estabilidade,
e segurança nas tempestades. A partir do momento que você medita na palavra, a partir do momento que você tem essa base, você tem essa base na construção, você tem essa estabilidade e você tem essa segurança, mesmo diante das tempestades. Quando a palavra é difícil, ela não está destruindo, ela está fundamentando. Quando os discípulos dizem que a palavra é difícil, quem pode ouvir, a importância de permanecer é que essa palavra vai te entregar fundamento. E depois nós passamos para a palavra vivida com experiência, uma experiência vivida sob tua palavra. Pedro já tinha vivido isso. Então nós já falamos sobre isso. Ele ouviu, obedeceu, experimentou. Agora ele não fala por teoria, ele fala por experiência. Então, a partir do momento que Pedro, naquele momento da pesca, ele viu o que aconteceu quando nos movemos pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra, entendemos e nos movemos. Então, Pedro, ele sabia o que ele estava falando. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Se só a Bíblia tem a palavra de vida eterna. Qual outras fontes ou quais outras fontes vamos procurar se é aqui que está a palavra? E a gente entende em Salmos 139 a inevitabilidade de Deus. Deus como inevitável. O livro de Salmos diz: se suba aos céus, se desça ao abismo, onde eu estiver, o Senhor está lá. Salmo 139. E quando nós entendemos essa fala do Salmo 139, nós entendemos que Deus é inevitável. Não tem como fugir, não tem como ir para outro lugar se só Ele tem as palavras de vida eterna, se só Ele é o caminho, se só Ele pode tudo. E aí, quando a gente lê lá em Salmo 139, se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu está lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá tua mão me guiará e tua mão direita me susterá. Então, a gente entende que Deus está em todos os lugares, não há fuga, não há alternativa, não há outro caminho. Para quem iremos, não há para onde ir. E quando a gente vê essa jornada espiritual do discípulo, nós entendemos essa progressão de Pedro. Nós vimos no último encontro Pedro ouvindo a palavra, lançando a rede através da palavra. Então a gente entende essa progressão. Pedro, ele ouve em Lucas, ele obedece, ele experimenta. Em João 6, ele permanece e ele declara, não há outro lugar. Então, nós precisamos entender essa progressão. Nós precisamos ouvir a palavra, meditar na palavra. Nós precisamos obedecer de acordo com o que a palavra diz. Nós precisamos experimentar. Nós precisamos permanecer e declarar. E aí, quando a gente entende a diferença, o verdadeiro discípulo e a diferença da multidão, aí nós conseguimos permanecer, porque a multidão, ela busca benefício. Lembra? Jesus tinha o grupo dos 500, o grupo dos 70, o grupo dos 12, o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João, e tinha o grupo do 1.
que era João, o discípulo amado, que relata isso no seu evangelho, que permaneceu até a cruz. Só que após a cruz, e vem a conversão de Pedro em Pentecostes. E é aí que nós temos que entender, nós conhecemos a história inteira. Nós estamos na era do Espírito Santo. Jesus veio, venceu e nos deixou para. Então nós temos que buscar esse caminho de permanecer até o final. E só nós permaneceremos se seguimos este ouvir, ler, experimentar, permanecer e declarar. Aqui é o momento de declarar. Então a multidão, ela busca benefício. O discípulo, ele busca a verdade. Doa a quem doer. O discípulo, ele permanece no difícil. A multidão, ela permanece somente no fácil. Só quando a palavra é confortável. Quando existe o confronto, ele foge. A multidão, ela abandona na pressão. Só que o discípulo permanece na palavra. A partir do momento que ele constrói a sua vida na palavra, pode vir as tempestades, as enxurradas, as dificuldades, mas permanece porque está na rocha. O discípulo tem uma fé emocional. Na verdade, a multidão tem uma fé emocional, mas o discípulo tem uma fé fundamentada na palavra, construção da palavra. E a partir do momento que a gente entende a diferença de ser discípulo e ser multidão, nós entendemos também a diferença da palavra. Quando você é multidão, você tem uma percepção da palavra. A palavra não é base. Então, se a palavra ela machuca, você para de ouvir a palavra, você para de permanecer, você para de continuar. Mas quando você entende que não tem outro caminho, não tem outra palavra, não tem outra pessoa, não tem outra fonte, a palavra que vai te dar base mesmo doendo. Então, a palavra confortável, ela agrada. A palavra confortável não existe mudança. A palavra confortável, só que ela também não sustenta e ela é passageira. O evangelho de Jesus não tem açúcar. O evangelho de Jesus tem sangue. Por isso que a palavra ela é confrontável e não confortável. É porque Jesus nos convida a morrer para nós mesmos e nascer a partir dele. Então essa palavra confortável, ela agrada, não exige mudança. Quantos evangelhos, quantas pregações você tem ouvido que são assim? Se isso não me agrada, eu saio, ou mudo de igreja, eu mudo, não sei, paro de ir, paro de frequentar, paro de ler, eu vou do meu jeito. Quantos, quantas pregações são agradáveis e não exigem mudanças? Só que essas pregações elas não sustentam, porque elas são carnais e são passageiras. Mas a palavra de Jesus, o verdadeiro evangelho, ele confronta, ele exige transformação de mente, comportamento, de vestes, de postura, de natureza. É o que Paulo traz em suas cartas. Nova criatura, novas vestes, nova mentalidade, novo homem. Então, é para ter transformação. Só que essa transformação em Cristo Jesus, ela sustenta e ela é eterna. É esse momento que nós temos que buscar essa transformação verdadeira através do temor, arrependimento e renúncia. Renunciar aos nossos padrões, comportamentos, sentimentos, para se tornar uma nova pessoa a partir da obediência e a partir da dependência de Cristo para permanecer. Então, essa permanência é o que Pedro diz. Cremos e estamos certos que sim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Então, esse sustento é através dessa palavra. E a essência da construção espiritual, construir na rocha não é quando tudo faz sentido ou quando tudo é fácil. Essa construção não é dessa forma. Quando tudo faz sentido, quando eu entendo, quando eu aplico. E nem quando tudo é fácil. Mas é quando você decide, mesmo quando é difícil. Mesmo quando você não entende. É o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele lança as redes mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando tudo estava perdido. É nesse momento que a construção é a partir da palavra. Então, para aplicarmos o Evangelho do Senhor, aplicarmos essa palavra, é preciso permanecer na palavra que sustenta. É preciso dar esse passo após o confronto. Mas é preciso dar esse passo no caminho certo. Não é dar esse passo para retroceder. É dar um passo para seguir adiante com Cristo, para passar pela porta estreita. Mesmo sendo estreita, mesmo sendo difícil, é a porta que vai dar o acesso. Eu sou a porta. É passar por essa porta. E o grande erro espiritual desse sentido é que muitos querem a promessa, o milagre e o resultado. As pessoas que seguiam Jesus, eles queriam o quê? Milagre, promessa, a transformação. Só que poucos ou não querem, muitos querem promessa, milagre e resultado, mas não querem a palavra que confronta. E o chamado de Jesus, ele não nos chama apenas para ouvir, sentir e viver experiências. Olha isso aqui. Jesus não nos chama apenas para ouvir, sentir e muito menos somente viver experiências. Jesus nos chama para permanecer na palavra. E todo o evangelho é pautado nisso. Permanência. Mateus 7, começamos lá. Aquele que ouve e aplica, ouvir, mesmo sendo difícil, mesmo não fazendo sentido, é aplicar, mesmo com a palavra que confronta, uma palavra que é difícil de ouvir, mas é permanecer na palavra, é se movimentar através da palavra. Então, aplicações práticas. Primeiro ponto, quando a palavra confrontar, permaneça. Não fuja, construa. Quando a palavra confrontar, permaneça. Não fuja, construa. Quando não fizer sentido, confie. Nem tudo será lógico, porque a lógica do reino é diferente. Os últimos serão os primeiros, aquele que se humilha será exaltado. Então não busque lógica, mas será verdadeiro. Quando não fizer sentido, confie, porque será verdadeiro. Quando for difícil, lembre-se, é essa palavra que sustenta. É Ele, é o Senhor Jesus, que dá descanso para a nossa alma. Não tem outra fonte, não tem outro alimento, não tem outro caminho. E aí Jesus ele traz sobre a porta estreita e a porta larga. Quando pensar em desistir, lembre-se dessa pergunta: quem iremos? Não é sobre buscar outro caminho, não é sobre buscar outra fonte, é sobre permanecer em Cristo Jesus. E aqueles que fogem da palavra, aquele grupo que foge da palavra, é aquele grupo que permanece, é a base de Mateus 7. Quem foge da palavra é aquele que ouve e não pratica. Quem
permanece na palavra é aquele que ouve e pratica. Então, nós temos dois grupos. O grupo que foge, ele tem uma vida instável, emoção. A emoção que guia, frustração constante, porque vem as enxurradas, as tempestades e a casa não permanece. Frustração. E tem uma superficialidade, porque a casa ela é construída sobre areia. E a casa que é construída sobre areia é instável. É guiada pela emoção, é guiada pelaquilo que eu sinto. Mas a casa que é construída pela rocha, na rocha, sobre a rocha, é aquela casa que permanece mesmo quando tudo está difícil, quando tudo parece não ter sentido, mesmo quando tudo está complicado, porque vem a tempestade, vem as enxurradas, vem as enchentes, mas a vida fica firme. A verdade que guia, a solidez da casa, da construção, está na verdade que é a palavra. E aí existe esse crescimento espiritual baseado na profundidade, porque a construção na rocha trata-se de profundidade e trata-se de relacionamento. E aqui vai um alerta. É esse alerta que nós vamos finalizar. A palavra que você rejeita hoje, por exemplo, imagine você ouvindo a palavra, lendo a palavra, absorvendo a palavra e rejeita, é a mesma que sustentaria você amanhã. Então, não é sobre fugir, é sobre permanecer mesmo quando não fizer sentido. E a declaração para hoje, para agora, para esse momento, você que está comigo ao vivo, você que está assistindo gravado, seja qual dia for, a palavra de Jesus pode ser dura, mas é a única que sustenta. Pode confrontar, mas é a única que transforma. Pode exigir, mas é a única que dá vida. E fora dela, não há para fugir. Nesse momento, nós entregamos o Senhor em suas mãos. Fazemos essa oração. Senhor Jesus, dá-me um coração que não apenas ouve, mas permanece. Mesmo quando tua palavra me confrontar, ajuda-me a confiar que ela é vida, sustento e verdade. Eu construo a minha vida sobre ti e nunca procure outro caminho, pois sei que só tu tens a palavra de vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar e se o Senhor quiser, estaremos aqui com mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena, para entender e reforçar que a vida plena, ela só existe e se encontra em Cristo Jesus. Se você ficou aqui até o final, curta, comenta, compartilhe esse episódio para o máximo de pessoas possíveis. E por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, que possamos permanecer e levar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis. E que esse devocional não seja sobre nós, mas seja sobre Cristo Jesus. Amém. Até a próxima.